Capítulo 6, Potencial. Comece hoje a brilhar. Primeiro, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 6 do livro de Daniel. Agora vamos lá. Quando nós pensamos em exemplos de sucesso, olhamos para os líderes das maiores empresas, para os governantes dos países desenvolvidos, para as pessoas que estão em destaque. No entanto, dificilmente nós olhamos para a parte difícil que essas pessoas passaram ao longo da jornada. Essas pessoas de sucesso, ela têm umas coisas em comum. E uma delas é, independente das circunstâncias, elas decidiram acreditar no seu potencial. Então elas investiram em si mesmas, investiram para brilhar, assim como Daniel. Ele sabia que em si ele tinha um tesouro e jamais abriu mão do seu relacionamento com Deus. E você também pode chegar lá. Você foi feita para brilhar. Existe uma frase que diz assim: pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Uau, que verdade! Alguém que não pensa no crescimento sempre acha que está tudo bem em continuar como está, empurrando com a barriga, vamos se dizer. É justamente por isso que algumas pessoas se destacam no que fazem, enquanto outras passam despercebidas. Quando fazemos o que fomos chamadas para fazer de forma excelente, é quase impossível não ficar em evidência. Daniel foi uma dessas pessoas que se destacaram. Ele pegou todos os dons que Deus havia colocado nele e os potencializou de uma forma que era impossível não ser notado. Você pode ler muitos livros, ouvir muitas palestras sobre como liberar o seu potencial, mas as verdades que aprendemos na palavra de Deus com a vida de Daniel são realmente o segredo que para se destacar. Daniel 6,3 diz: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sápatras por suas grandes habilidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o seu império. O rei estava treinando muitos jovens, e o melhor deles, que seria o mais inteligente, mais forte e o mais talentoso, seria escolhido para ser o próximo líder. Como lemos no versículo, não foi Deus quem colocou Daniel em como lemos no versículo, não foi Deus que colocou Daniel em destaque, foi ele mesmo que se destacou por quem ele era. Ele estava fazendo o que foi chamado para fazer de forma tão excelente que era impossível não ficar em evidência. Isso acontece quando você potencializa os dons dados por Deus, honrando com o que você faz de melhor. Cada pessoa é agraciada pelo menos com um dom. A Bíblia conta que Daniel era 10 vezes mais inteligente do que qualquer outro homem. Ele tinha sabedoria, entendimento de sobra. Ele era capaz de interpretar sonhos e visão. Gente, o que é isso? Favor de Deus sobre a vida de Daniel era de pura graça. Os nossos dons espirituais são potencializados quando escolhemos usá-los e aperfeiçoá-los. O problema é que passamos tempo demais pensando no que os outros vão falar e nos esquecemos de focar em desenvolver o que Deus nos deu. Quando você focar apenas no seu propósito, Deus vai conceder a você favor, criatividade e ideias. Você está fazendo com excelência o que Deus mandou você fazer? Ou está esperando Deus dar a você um lugar de destaque para então começar a fazer o que ele mandou? Vamos pensar na vida de Daniel? Ele não passou a exercer sua função com excelência depois de ganhar o título. Não, Daniel já liderava, já se destacava pelo seu trabalho antes mesmo de ser considerado pelo rei como para um cargo. Vamos analisar a vida de Davi também, que foi um outro bom exemplo. Se compararmos com os tempos de hoje, entre seus irmãos, Davi seria o que tinha um emprego menos importante. Não seria um grande executivo ou um juiz renomado. Ele apenas estava tomando conta das ovelhas do seu pai. Então, não fique esperando o cenário perfeito. E aí, é aí mesmo onde você está que Deus vai usar o seu potencial. Ali mesmo, onde ninguém via além de Deus. Davi dava o melhor, o seu potencial dos seus dons todos os dias. Era ali, naquelas campinas que Davi treinava o seu estilingue, defendia as ovelhas a qualquer perigo e dava a vida por aquela função. Algum tempo depois, quando ele foi escolhido por Deus para ser tirado de trás das malhadas, Davi recebeu um lugar de destaque, de cuidador de ovelhas a rei de Israel. Na verdade, ele apenas continuou usando as ferramentas que ele já tinha: o temor a Deus, a coragem e a ousadia. Você consegue entender? As ferramentas de que você precisa já estão nas suas mãos. O potencial já existe dentro de você.
Você só precisa liberar tudo que está aí dentro. Então não fique esperando o cenário perfeito. É aí mesmo onde você está que Deus vai usar o seu potencial e fazer você brilhar. Talvez você esteja em uma situação em que todos à sua volta são preguiçosos, desleixados, pegam um caminho mais fácil. Você não pode se deixar contaminar. Você deve ser aquele que se destaca. Deus está chamando você para estabelecer um novo padrão de qualidade. Ele quer levar você a lugares mais altos, muito além dos melhores que já sonhou. Mas você deve fazer a sua parte. Viva e seja o seu melhor a cada dia. Escolha a excelência e não mediocridade. Daniel era excelente, já dissemos isso. No entanto, ele não era apenas um profissional de nível superior aos demais. Daniel era um ser humano de excelência. Os seus inimigos vasculharam sua vida, mas não puderam achar falta alguma, pois ele era fiel. Ele não era desonesto e nem negligente. Nós vivemos em uma sociedade na qual o normal é realizar tarefas de mais ou menos, sabe? É aceitável nós trabalharmos de uma forma bem medíocre. Muitas pessoas fazem o mínimo possível, mas não se orgulham do seu trabalho ou do que são. Se alguém está vendo, elas tendem a desenvolver uma performance, entre aspas, melhor. Mas quando ninguém está olhando, elas pegam o caminho mais fácil e elas buscam atalho. Deus não abençoa a mediocridade, Deus abençoa a excelência. Se você não tomar cuidado, se não vigiar, poderá entrar na mesma mentalidade. Tudo bem em chegar atrasado, tudo bem, não tem problema se apresentar de uma forma desleixada. Ah, só dessa vez eu vou entregar mais ou menos. Presta atenção. Deus não abençoa a mediocridade, Deus abençoa a excelência. Você não deve se guiar pelos padrões do comodismo dessa terra. Você deve se guiar pelo padrão da excelência do céu. Quando nós temos o espírito de excelência, nós damos o melhor de nós mesmos para cada atividade, independente de quem vai estar observando. Nós andamos a segunda milha, fazemos muito mais do que é considerado obrigação. Outras pessoas podem até reclamar do trabalho, podem andar por aí malanhando, desinteressados, pegando o caminho mais fácil. Você vai ser diferente, pois nada disso levará você ao próximo nível. Ainda que os outros negligenciem, não se atentem aos compromissos, deixe o gramado crescer, vai buscar o destino diferente. Deixa-me dizer algo muito importante. Você não é todo mundo. Lembra-se dessa frase? Com certeza você já ouviu ela da sua mãe. Você não deve se guiar pelos padrões do comodismo dessa terra. Você deve ser guiado pelo padrão de excelência do céu, como eu já disse. Deus colocou todo o seu amor e cuidado em sua criação. A cada etapa concluída da criação, o Pai refletia: Deus viu que ficou bom. E quando concluiu o trabalho, antes de descansar, ele olhou tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus não foi nada, Deus não fez nada do que não fosse primoroso, e ele é o nosso exemplo maior. Vamos acabar com essa geração de mais ou menos, do está bom assim. Quando nós chegarmos ao final da nossa corrida, nós temos que olhar para trás e concluir como Deus concluiu, que tudo era muito bom. A gente tem que ser feliz, só não pode se dar por satisfeito. Estamos em busca do patamar de Jesus e o nosso alvo é Ele. Então sempre haverá uma área para melhorar, para crescer, para aprender. Ninguém sabe tanto ao ponto de não ter nada mais para aprender. Você foi chamado para a excelência. Deus quer colocar você no mais alto nível, no mais alto padrão. Daniel era tão excelente, mas tão excelente, que nem os inimigos tinham alguma coisa para falar contra ele. Então agora pega um papel e descreva com calma áreas em que você pode buscar algo melhor para subir de nível, buscando uma excelência. E também colocar algumas formas de como você pode fazer isso, como essas metas. Você tem que ser modelo no seu trabalho. Os seus chefes, seus supervisores devem ver você como exemplo, a ponto de dizer aos novos contratados: olhem para essa mulher aqui, aprendam com ela, façam como ela faz. Essa pessoa é pontual, ela tem boas atitudes, ela faz mais do que é pedido. E isso é excelência. Quando você tem espírito de excelência, como o de Daniel, não vai ser só promovido e receber aumentos, mas será honrado por Deus e também pelos homens. Algumas pessoas pensam: quando eu for para a igreja, eu vou honrar a Deus. Também é verdade. No entanto, outra forma de honrar a Deus é quando nós somos pontuais, produtivos, quando estamos bem apresentáveis. Quando você é excelente, a sua vida se transforma numa fonte de adoração a Deus. Eu preciso dizer uma coisa.
Algumas pessoas nunca vão aceitar o seu convite para ir à igreja. Elas nunca vão ouvir um sermão seu na vida. Elas nunca vão ler a Bíblia. Mas essas pessoas vão estar lendo a sua vida, estarão ouvindo a sua vida, estarão assistindo a sua vida. Então lembre-se, você é representante de Deus nessa terra. E como representante de Deus, você não pode estagnar, parar no meio do caminho. Então, pise no acelerador, pois você tem muito potencial aí dentro para ser liberado. Acelere fundo para brilhar, e isso está ligado a ter um espírito de excelência. Algumas pessoas dirigem carros que não são lavados há 6 meses, por exemplo. Elas dizem: Ah, mas é só um carro velho, eu já estou pensando em comprar outro. Se você não cuidar do que você tem hoje, como Deus vai poder te abençoar amanhã? Independentemente se você tem muito ou pouco, se o que você tem está velho ou novo, cuide bem. Cuide, porque Deus confiou isso a você, é uma mordomia. Então se orgulhe, lembre-se da fala de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Mateus 25, 21. Isso serve para todas, absolutamente todas as áreas da nossa vida. Nós representamos um Deus que não é desleixado. Ele não faz nada atropelado, nada de segunda mão. Deus é excelente em tudo que faz. E isso não significa que você somente será digna de representá-lo, se for da melhor em tudo. Não. No entanto, mostrar que você deve cuidar do que tem é a melhor forma possível de honrá-lo. Escolha a disciplina, não a comodidade. Fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel 6,10. O que separa o sucesso do fracasso não é a falta de potencial, é a falta de disciplina. Porque Daniel se destacou em meio a tantas pessoas? Porque ele tinha uma vida disciplinada. Se você deseja acelerar o seu potencial e brilhar, precisa ter disciplina. Não apenas para orar, para ler a Bíblia, mas também para segurar a língua, para ser grata e para ser obediente. O que separa o sucesso do fracasso, como eu já disse, não é a falta de potencial, mas sim a de disciplina. O potencial é a ferramenta e a disciplina é o meio, é a excelência e é o produto. Então, vou ler de novo: o potencial é a ferramenta, a disciplina é o meio e a excelência é o produto final. Quando exercermos o nosso potencial com disciplina, imagine, os frutos serão excelentes. Pablo Casals foi um dos maiores violoncistas de todos os tempos. Ele começou a tocar com 12 anos, conquistou prêmios que nenhum outro músico conseguiu. Era conhecido mundialmente como o melhor nesse ramo. E ainda assim, aos 85 anos, ele praticava 5 horas por dia. Certo dia, um repórter perguntou por que ele ainda estava ensaiando tanto. Ele só sorriu e disse: Eu acho que eu estou melhorando. Ele entendeu o princípio. Quando paramos de aprender, paramos de crescer. Independente do que você faça, melhore sempre. Afie as suas habilidades. Não fique no mesmo nível. Seja disciplinada. Ouvi uma vez que muitas pessoas sofrem com a doença do destino. Elas alcançam um certo nível, conquistam diplomas, compram suas casas, depois se encostam. Existem pessoas que nunca mais leram um livro inteiro depois que saíram do ensino médio. Tem pessoas que se enganam, que pensam que é época de aprender é só quando estão no colégio. Não. O aprendizado é para toda a vida. Você tem que se responsabilizar pelo seu próprio crescimento. Crescer não é algo automático. Que passos você está dando para isso? Você está lendo livros? Nós estamos, certo? Assistindo bons filmes? Está fazendo algum curso? Tem algum mentor? Você tem grandes tesouros dentro de si? Existe potencial, existe dons, existe talentos colocados dentro de você pelo Criador. Mas tudo isso só vai aflorar se você desenvolvê-los através da disciplina. Em que na sua vida você já é excelente e deve buscar mais disciplina para não parar de crescer e ser aperfeiçoado? Como você pode fazer isso agora mesmo? Responda aí, pegue uma folha e escreva. Deus está procurando pessoas que estejam preparadas para o crescimento. Ele quer aqueles que estejam seriamente comprometidos em cumprir o seu destino. Você pode estar vivendo uma fase em que não há nenhum reconhecimento pelo que faz, seja cuidar de sua família ou até no trabalho. Eu entendo, não é fácil. No entanto, você sabe que tem muito mais potencial.
E seria mais fácil fazer o que faz da forma desleixada, dizendo: ninguém dá importância mesmo ao que eu faço. Não, mas você não vai fazer isso. Você tem que dar o seu melhor fazendo exatamente o que você faz. Não existe tarefa pequena demais, porque Deus não desperdiça nada. Você lembra disso? Você tem que começar a se desenvolver agora, aí mesmo onde você está. Se, por exemplo, a sua ocupação é cuidar da família em tempo integral, você não é apenas uma dona de casa, você é a principal influência, a referência dos seus filhos e da sua casa. E isso é muito poderoso. Existe muito valor em tudo que Deus confiou para você fazer. Então, aprenda a fazer o melhor. Quando Deus vê você se preparando, Ele abre outras portas que você nem imagina. Se nenhuma porta está sendo aberta, não fique desencorajada. Apenas continue desenvolvendo seus dons. Uma hora a porta vai se abrir. Não se preocupe com o que está à sua frente ou quanto tempo isso vai demorar para chegar. Apenas permaneça crescendo, aprendendo e se preparando. Eu li uma vez que os lugares mais ricos da Terra não são os que têm mais petróleo ou minas de diamante. Os lugares mais ricos são os cemitérios. Enterrados lá estão negócios que nunca saíram do papel, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram cantadas, sonhos que nunca ganharam vida. São potenciais que nunca foram descobertos. Não deixe o seu potencial parar no cemitério. Por isso, sonha, vive, cresça e brilhe em nome de Jesus.